Entender o que é fatoração. Na fatoração, tem muita coisa na fatoração, então eu vou começar pelo básico. O que é o básico para tu entender fatoração? Tu tem que entender o que são os números primos. O que são os números primos? Vamos entender o que são os números primos, bem ligeirinho, bem fácil. Números primos são simplesmente os números que são divididos apenas por 1 e por ele mesmo. Pronto, acabou. Ou seja, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e assim por diante. São infinitos números primos, ok? Vamos analisar um caso por caso. O 2, ele é dividido apenas por quem? Vamos pensar. Ele é divisível por 1, ele é divisível por 1 e por ele mesmo, por 2. Dá para dividir 2 por 2. Então, ele é um número primo. O 3, ele é dividido por quem? Ele é divisível por 1, e ele também é divisível por 3, então ele também é um número primo. O 5 ele é dividido por 1, também por ele mesmo, ok? Então também é um número primo. Dessa mesma forma o 7, dessa mesma forma o 11. Um número que não é primo, o 4. Por que o 4 não é um número primo? Porque ele pode ser divisível por... Ele pode ser dividido por 1, ele pode ser dividido por 2 e ele pode ser dividido por ele mesmo. Ó, tem um intruso aqui, ó. Não deveria ter esse 2. Por conta desse 2, por conta do 4 ser divisível por 2, ele não é um número primo. Porque o número primo ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Ou seja, se for 5, só pode ser dividido por 1 e por 5. Se for 11, só pode ser divisível por 1 e por 11. Pronto, essa é a lei que rege os números primos. O número primo só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Se tu tiver em dúvida, tenta fazer uma divisão. Por exemplo, ó, vamos supor aqui o número 21. O número 21, será que o número 21 é primo? Deixa eu ver, o número 21 é divisível por 2? Não, porque não é um número par. O número 21 é divisível por 3? Sim. Por quê? Porque 2 mais 1 dá 3. E para tu saber se o número é divisível por 3 ou não, tu soma os algarismos do número. Como o 21 ele é divisível por 3, ele também é divisível por 7, então ele não é um número primo. Isso é simples, só para tu entender aqui, só uma base para tu entender o que é um número primo, que é essencial na fatoração. A gente só fatora usando números primos. Outra coisa aqui é o que é fatorar. Tem que saber responder essa pergunta aqui, ó. O que é fatorar? O que é fatorar um número? O que é fatorar um número? Fatorar um número é destruir ele em fatores primos. Destruir ele em números primos. É uma multiplicação de números primos. Por exemplo, a fatoração de 10. Se eu for fatorar 10, 10 fatorado é 10 dividido por 2 dá 5. E 5 dividido por... dá para dividir apenas por 5, dá 1. Então 10 é o que? 10 é igual a 2 vezes 5. O 2 é um número primo e o 5 também é um número primo. Vamos abordar isso daqui, vamos aprofundar isso daqui mais. Fatorar é você destruir o número em fatores primos e destruir o número em fatores menores. Pronto. Vamos supor que eu quisesse fatorar o 1000. Como é que eu vou fatorar o 1000? Como é que eu vou fatorar o 1000? Eu vou pegar o 1000 e eu vou dividir ele em fatores primos. Vou dividir ele em fatores primos. Ó, 1000... Aí tu traça um traço aqui, ó. Pra fatorar tu traça um traço. 1000 pode ser dividido por quê? Qual é o menor número primo que divide 1000? Vamos colocar aqui o número primo pra você ver. Tem o 2, tem o 3, tem o 5, tem o 7, tem o 11 e assim por diante. Qual é o menor número primo que divide 10? Que divide 1000, quer dizer? 2. 1000 dividido por 2 dá quanto? Vai dar o 500. 500 pode ser dividido por quanto aqui? O menor. Olha sempre o menor, ok? Vai ser o 2. Vai dar quanto? 250. 250 pode ser dividido por quem? Por 2. Vai dar quanto? Vai dar 125. Continuando isso daqui. 125 pode ser dividido por 2? Não, porque não é um número par. Então ele pode ser dividido por quem? Não pode ser dividido por 3. E não pode ser dividido por... E pode ser dividido por 5. Então vai ser 5. 125 dividido por 5, 25. 25 pode ser dividido por 2? Não. Pode ser dividido por 3? Também não. Pode ser dividido por 5? Pode. Então 25 dividido por 5, 5. Continuando. 5 só pode ser dividido por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. E o que é que a gente obteve aqui, ó? O que é que esse negócio aqui, ó, desse retângulo que eu tô fazendo? O que é? É a fatoração do número. Simples assim. 1000 é igual a quanto? Ó? 1000
1000 vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Pronto. 1000 é igual a 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Pronto. 1000 é igual a 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Pronto. Se tu quiser, tu pode simplesmente fazer, ó. 1000 é igual a 2 ao cubo, que é o índice, representa o número de vezes que repete o número 2, vezes 5 ao cubo. O índice 3 representa o número de vezes que eu repeti o 5. Pronto, simples assim. 2 ao cubo vezes 5 ao cubo dá 1000. E por que é interessante aprender isso daqui? Fatoração. Eu vou fazer só mais alguns exemplos de fatoração e eu já vou dizer por que isso aqui é importante. Se tu quisesse fatorar, por exemplo, 200. 200. Qual é, se eu fatorar 200, qual é o resultado? 200 pode ser dividido por 2, vai dar 100. Pode ser dividido por 2 de novo, vai dar 50. Pode ser dividido por 2 de novo, vai dar 25. Pode ser divisível por 5, vai dar 5. E pode ser dividido por 5 no final, vai dar 1. Pronto. E o que é que tu vai ter agora? Tu vai ter agora a fatoração de 200. 200 é igual a quanto? 200 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Como a gente viu no exemplo anterior, tu pode simplificar isso daqui, ó. 200 é igual a 2 ao cubo, que esse 3 representa o número de vezes que o 2 se repete, ó. 1, 2, 3. Vezes 5 ao quadrado, que esse 2 aqui, ó, que eu tô botando, representa o número de vezes que o 5 se repete. Pronto. Pronto. Tu tem agora aqui a fatoração do número 200. Viu? Fatorar é tu pegar o número e quebrar ele em pedacinhos pequenos. Sempre usando fatores primos. Tu não poderia, por exemplo, vir aqui e querer colocar um 4. Não pode. Não pode fatorar usando outros números que não sejam os primos, ok? Não pode fazer isso. Mas afinal de contas, para responder a próxima pergunta que eu queria fazer. Para que serve? Para que serve a fatoração? A fatoração ela serve muito para um caso específico, para você resolver frações. Frações. Por quê? Porque existem umas coisas chamadas MMC e MDC, que a gente vai falar mais na próxima aula. MMC e MDC. Agora, eu só quero que vocês tenham uma ideia básica disso. Depois que vocês viram o que é números primos, o que é fatorar e tal, eu só quero que vocês tenham uma ideia básica para que serve e o que é MMC e MDC. MMC é o mínimo múltiplo comum entre dois números. Vou falar mais sobre ele na próxima aula. O MMC é quando tu tem dois números e tu tem, por exemplo, qual o número, o múltiplo entre eles comum. Por exemplo, qual é o múltiplo comum entre 2 e 3? Se você seguir a linha dos dois números, ó, 2 e 6, tu vai ter, ó, 3 e 6. Qual é o mínimo múltiplo comum? 6. Da mesma forma, o divisor. Eu explico na próxima aula mais. Aí agora aqui, ó. Pra que serve? Serve principalmente para tu encontrar, por exemplo, na soma de frações. Vamos supor que tu tem lá 1/2 mais 2/3. 2/3 não, vou colocar 2/4 para ficar mais difícil. Qual é o mínimo múltiplo comum entre eles dois? Simples, cara. Para tu resolver essa soma de frações, tu tem que saber isso daqui, ó. Tu tem que saber mínimo múltiplo comum. Tu tem que saber MMC. O que é que tu vai fazer aqui? Tu vai achar o mínimo múltiplo comum. Tu vai fatorar os dois números ao mesmo tempo, olha só. Fatorando. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Tu divide por 2 de novo, 1 continua. E tu divide 2 por 2 dá 1. Pronto, tu já tem a fatoração. Qual é o mínimo múltiplo comum por eles? Multiplica, ó. 2 vezes 2, tu vai multiplicar esses dois números, vai dar 4. Então o mínimo múltiplo comum é 4. Aí tu vai pegar aqui e tu vai substituir, ó. Eu vou falar mais sobre isso na aula sobre frações específico. Aqui é só pra tu ter uma base. A primeira aula é só base. Nas próximas aulas eu vou aprofundar cada teminha desse com vários exemplos. Aí tu vai pegar o mínimo múltiplo comum e dividir por cada membro, ó. Vai pegar o 4
e dividir ele por 2. E em seguida o resultado que vai dar 2 tu vai multiplicar por 1. 2 vezes 1 vai dar 2. 4 dividido por 4, que é o outro, vai dar 1. Vezes o 2 vai dar 2. 2 mais 2 dá 4. 4 dividido por 4 dá 1. Pronto. É para isso que serve a fatoração. É para isso que serve a fatoração. Pronto. A primeira aula foi só base. Foi só base. Nas próximas aulas que a gente vai aprofundar cada teminha desse. Pronto. Aí